No vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma bem rápida e direta como utilizar o PROC-V aqui no Excel, tudo bem? Nós vamos buscar o estado que se refere à cidade que eu escolher aqui nessa coluna. Então, por exemplo, se eu escolher aqui São Paulo, ele vai buscar aqui a sigla de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante, perfeito? Então eu escolho a cidade e ele vai buscar o estado aqui ao lado, bem tranquilo de fazer. Além disso, vou te dar mais duas dicas bônus. Vou te mostrar como fazer o soma-sis, ou seja, de acordo com o nome do vendedor que eu escolhi aqui e a cidade que eu escolher, ele vai me mostrar nessa célula quanto a Ana Mendes, por exemplo, vendeu em Belo Horizonte. Tudo bem? E aí eu vou te dar mais uma dica, que é o que? Essa validação de dados aqui, ó. Como colocar todos os nomes aqui nessa seta para que eu possa escolher. Então se liga no vídeo, nós vamos fazer isso do zero a partir de agora. Então aqui eu tenho uma planilha em branco para que a gente consiga realizar esses passos. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, nessa célula em branco, abaixo do nome, e acessar a guia dados. Guia dados lá em cima, onde eu estou passando o mouse. E aqui ao lado direito, no grupo de ferramenta de dados, eu vou escolher essa opção aqui, ó, validação de dados. Então, quando eu clicar aqui em validação de dados, ele vai me mostrar essas três opções. Vou escolher a primeira. E aí, aqui em permitir, eu vou escolher lista. Ó, tenho várias opções, eu vou escolher lista. E aqui embaixo, eu vou clicar na seta e selecionar todos os nomes da minha tabela. Então, lá do lado esquerdo, na primeira coluna, coluna de nome, eu vou clicar aqui na primeira célula e pressionar Ctrl Shift seta para baixo. Vou selecionar todo mundo, pressiono Enter, OK. E olha só, agora quando eu volto aqui na minha célula, eu posso escolher os nomes de forma bem rápida aqui e sem erro algum, tá? Caso você vá digitar isso aqui, você pode errar o nome de algum vendedor, enfim. Dessa maneira aqui você escolhe muito mais rápido. Aqui no valor da venda, nós vamos fazer o soma-sis, mas antes vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no nome, aqui para a cidade, beleza? Então clico aqui abaixo da cidade, vou acessar a guia dados, e aqui ao lado direito, validação de dados. Vou fazer mais rápido porque eu já te mostrei. Vou escolher todas as cidades que eu tenho. Então, Ctrl Shift seta para baixo, pressiono Enter, OK. Voltando aqui, eu posso escolher qualquer cidade que seja do meu interesse. Então, vamos fazer agora o PROC-V para buscar o estado referente a essa cidade aqui que eu escolhi. Então, para fazer o PROC-V, eu vou fazer o seguinte, ó. Clico aqui na célula, onde eu quero retornar o valor desejado, e vou digitar igual PROC-V, abro parênteses, e olha só, o primeiro argumento que ele me pede aqui é o valor procurado. O que eu estou procurando aqui nessa função? Eu estou procurando o nome da cidade, que é essa aqui, ó, Fortaleza. Então eu clico aqui em Fortaleza, ponto e vírgula. O segundo critério, segundo argumento, tá? É a matriz tabela. Então beleza, eu estou procurando Fortaleza, porém em qual matriz, em qual tabela aqui do meu Excel? É aqui, ó, aqui ao lado. Porém, muita atenção agora, eu não posso fazer isso aqui, ó, selecionar todas essas colunas aqui, perfeito? E fazer a pesquisa pelo PROC-V. Por que não? Porque o PROC-V sempre procura a partir da primeira coluna e ele retorna um valor que esteja à direita. Então, quando eu falo de cidade, seria essa coluna aqui, ó, de São Paulo aqui para baixo. Ou seja, a terceira coluna aqui relacionada à minha fórmula significa como se fosse a primeira, perfeito? Então eu tenho que selecionar essa coluna
o estado, até lá embaixo, ponto e vírgula, índice, coluna. O que ele está me perguntando aqui? Dentre isso aqui que eu selecionei, qual coluna, qual número da coluna eu quero retornar? Eu quero retornar a segunda coluna, que contém os estados. Então, vou digitar 2, ponto e vírgula, e por último, eu sempre vou digitar 0. Perfeito? Digitei 0 aqui, que significa correspondência exata, ou seja, ele vai retornar exatamente o valor que eu estou buscando, não vai retornar algum valor próximo a isso ou parecido com isso aqui, perfeito? Então, ó, fecho parênteses, pressiono Enter, e ele retornou Ceará. Então, se eu escolher outra cidade aqui, ele sempre vai retornar o estado referente a essa cidade. Tudo bem? Então, vou fazer mais um teste aqui, só para que você fixe aí esse entendimento, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou buscar o valor de venda do Eduardo, por exemplo. Então, eu clico aqui, igual PROC-V, abro parênteses, qual que é o valor procurado? É o Eduardo, ó. Quero procurar o valor de venda do Eduardo, então eu clico aqui no Eduardo, ponto e vírgula, matriz tabela. Em qual matriz tabela, em qual local eu quero procurar o nome do Eduardo? Está aqui do lado. E dessa vez, veja só, eu vou selecionar da primeira coluna até a segunda aqui, por exemplo, ou eu poderia selecionar até a quarta coluna. Por que eu posso fazer isso? Porque o PROC-V procura sempre da primeira coluna que corresponde ao que você está buscando. Então, se eu estou buscando o Eduardo Ramos, que é o nome, então o nome está aqui, ó, nessa primeira coluna. Eu quero retornar o valor, que está aqui ao lado direito, então eu seleciono o valor também, e beleza. Ponto e vírgula agora, número, índice, coluna. O valor que eu quero retornar se encontra aqui na segunda coluna. Então, vou digitar 2, ponto e vírgula 0, correspondência exata. E olha só, fecho parênteses, pressiono Enter, ele vai buscar aqui o valor do Eduardo. Porém, nessa tabela aqui, eu tenho várias vendas do Eduardo. Aqui ele buscou o primeiro resultado que foi encontrado do Eduardo. Tá aqui, ó, na linha 10. Porém, aqui para baixo, eu tenho mais vendas do Eduardo, ó. Então, eu tenho essa venda aqui, ó, na linha 20, e eu tenho mais vendas do Eduardo aqui para baixo, tá? Então, tem esse detalhe, o PROC-V busca sempre o primeiro resultado aqui da planilha. Por isso, eu vou apagar essa fórmula aqui do PROC-V. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o SomaSys aqui nessa célula para buscar o valor total do Eduardo aqui em Manaus. Então, aqui eu vou fazer o SomaSys, ó. Então, eu vou selecionar essa célula, vou clicar lá em cima na barra de fórmulas, eu vou digitar o seguinte, ó, igual SomaSys, abro parênteses e vou fazer o seguinte. Aqui ele vai perguntar para mim qual o intervalo da soma, ou seja, os valores estão aqui na segunda coluna. Então, vou selecionar a segunda coluna, ponto e vírgula, intervalo de critérios 1. É esse aqui, ó. Posso pegar os nomes, ó, selecionei todo o intervalo da primeira coluna, ponto e vírgula, e agora o critério 1. Critério 1 vai ser o Eduardo. Então, eu clico aqui no Eduardo, ponto e vírgula, intervalo de critério 2. Intervalo de critério 2 é esse aqui, ó, a cidade. Então, vou selecionar todas as cidades, ponto e vírgula, e aqui ele já vai mostrar, ó, critério 2, que é a cidade que está nessa célula aqui, ó. E agora, o intervalo de critério 3 pode ser relacionado ao estado. Porém, se eu estou buscando já aqui a cidade, não tem necessidade do estado. Se eu pressionar Enter, ó, ele vai trazer que
o Eduardo não vendeu nada em Manaus. Se eu escolher outra cidade, veja que ele vai atualizando, tá? Aqui eu posso formatar isso aqui, guia página inicial aqui do lado direito, no grupo de número, ó, vou escolher moeda e tá aqui. Perfeito? Então, conforme eu escolher aqui o vendedor, ó, sempre que eu escolho o vendedor, ele vai trazer aqui o total de venda desse vendedor relacionado a essa cidade nesse estado aqui. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se liga, porque amanhã tem dica nova aqui no canal.